a discussão do caso clínico de hoje, o tema vai ser hipertensão arterial pulmonar no lúpus eritematoso sistêmico, desafios e avanços no diagnóstico e tratamento. E eu vou apresentar a coordenadora, que é a doutora Cristiane Kaiser, que é professora afiliada da disciplina de reumatologia da Escola Paulista de Medicina da Unifesp e chefe do ambulatório de colagenoses 2 e esclerose sistêmica. Então, eu vou passar a palavra para a Cristiane e ela faz a apresentação dos outros apresentadores e debatedores. Já agradeço muito a participação de vocês. Muito obrigado. Boa noite a todos. Eu gostaria de agradecer o convite da Sociedade Paulista. E eu estou com isso aqui só para falar os nomes dos convidados. A convidada mais ilustre, a Eloara, eu tenho que falar o nome inteiro dela, porque é muito pequeno. Eloara Vieira Machado Ferreira Álvares da Silva Campos. Ela é do setor de circulação pulmonar, da pneumo lá da Unifesp, e nós temos uma interface muito boa e com resultados aí bastante bacanas. E a Tauana, que é residente do nosso setor lá de reumatologia. E, para não dizer que eu só falo de esclero, eu resolvi trazer um caso de lúpus. Na verdade, nós vamos apresentar 2 casos. A Tauana vai apresentar o primeiro, depois eu apresento o segundo, e vou deixar para a Eloara discutir a questão relativa a diagnóstico, os avanços que aconteceram em relação ao diagnóstico e os desafios que a gente tem ainda em relação ao tratamento desses pacientes. Boa noite a todos. Bom, primeiro caso é da paciente que é RSS, sexo feminino, 36 anos, natural e procedente de São Paulo, casada e advogada. Essa paciente tem um diagnóstico de lúpus eritematoso sistêmico desde 2005, feito em um outro serviço por causa das seguintes manifestações clínicas: uma plaquetopenia associada à artrite e fotossensibilidade e um FAM nuclear pontilhado fino, título de 1/320. O primeiro contato dessa paciente com o Hospital São Paulo foi em novembro de 2007, quando ela procurou o pronto-socorro por causa de falta de ar e tosse. Contava que nos últimos 6 meses evoluía com dispneia progressiva, nesse momento para mínimos esforços. Era classe funcional 3. Não tinha nenhuma outra queixa. Negava febre, úlceras orais ou genitais, vômitos, cefaleia, alopécia, xeroftalmia ou xerostomia. Não tinha nenhuma queixa articular, mialgia, nenhuma alteração do trato gastrointestinal ou geniturinário. Não tinha nenhum fenômeno hemorrágico e negava também dispneia paroxística noturna, ortopneia, dor torácica ou síncope. De prévio, trazia, então, esse diagnóstico de lúpus, feito em 2005, quando ela internou-se por 15 dias com uma metrorragia e que foi atribuída à plaquetopenia. Nós não sabemos o valor das plaquetas na época, mas ela recebeu um tratamento por alguns meses com corticoide e, naquele momento, estava em uso apenas de difosfato de cloroquina, 250 miligramas, e mantinha-se fora de atividade do lúpus. Era nuligesta e não tinha nenhum antecedente familiar relevante. Ao exame físico, chamava a atenção uma saturação de 90%, uma frequência respiratória de 20 incursões por minuto, e cardiovascular, nenhuma alteração, osteoarticular também não. Bom, dessa internação, então, de novembro de 2007, nós temos alguns exames. De autoanticorpos, aquele FAM, 1/320, nuclear pontilhado fino, placa negativa, RO, LA, SM, RNP negativos, anticardiolipinas negativas e um complemento normal. O hemograma era normal, plaquetas nessa época de 146 mil, urina 1 sem alterações e uma bioquímica básica, função renal, hepática, normais. PCR de 1,21, VHS de 19. O que estava alterado mesmo era a gasometria arterial. Uma PO2 de 60,2, uma PCO2 um pouco mais baixa, uma saturação em ar ambiente de 91,4%.
fez um ecocardiograma. O eco mostrou que havia um VE com contratilidade preservada, uma fração de ejeção de 72%, mas um VD aumentado de tamanho, limite até 26, ele tinha 32 milímetros, e com uma hipocontratilidade difusa. Havia também um aumento do átrio direito e uma pressão sistólica na artéria pulmonar de 70 milímetros Hg. Fez também uma angiotomografia de tórax, que foi negativa para TEP. Evidenciou apenas um aumento de calibre das artérias pulmonares, compatível mesmo com a hipertensão pulmonar. Nós temos uma prova de função pulmonar, na verdade, um pouco tempo depois da internação. Já era na primeira consulta do ambulatório de circulação pulmonar. Mas tinha uma CVF, VF1, VF1-CVF normais e uma difusão de monóxido de carbono bastante reduzida, de 27%. Com capacidade pulmonar total também normal. E a gasometria é aquela da admissão, com hipoxemia. Foi submetido, então, a um cateterismo cardíaco direito. E o CAT confirmou a hipertensão pulmonar, que aqui, pré-óxido nítrico, a pressão média na artéria pulmonar foi de 49, e pré-capilar, porque a pressão de oclusão da artéria pulmonar era normal. Confirmada, então, hipertensão arterial pulmonar e atribuída ao lúpus. No teste de reatividade com o óxido nítrico, ela teve uma resposta limítrofe de 49, caiu 9 milímetros Hg para 40. A gente esperava que caísse pelo menos 10 para considerar respondedor. Por causa dessa resposta limítrofe, optou-se por introduzir bloqueador de canal de cálcio. Então, ela recebeu alta em uso de nifedipina, 20 miligramas de 8 em 8 horas, e anticoagulada com varfarina, 10 miligramas ao dia, em classe funcional 3. E, nessa época, tinha um teste de caminhada de 6 minutos de 449 metros. O BNP e o ProBNP, na época, não eram disponíveis no serviço. Aqui nós temos a evolução clínica da paciente de 2008 até 2012. Então, essa foi a primeira consulta no ambulatório de circulação pulmonar, que é aquela que eu mostrei. 6 meses após o uso do bloqueador de canal de cálcio, ela já estava um pouco melhor, em classe funcional 2, havia aumentado discreto a distância percorrida no teste de caminhada, mas aqui ela se queixava que não melhorava tanto quanto o início da nifedipina. Por isso, optou-se por trocar a nifedipina por sildenafila. Então, aqui em novembro, ela estava usando sildenafila 20 miligramas de 8 em 8, em classe funcional 2, sem nenhuma queixa. Em 9 de 2009, em uso da mesma medicação, ela foi incluída no ensaio clínico COMPASS-2, que comparava bosentana versus placebo. Nós não sabemos qual droga ela estava em uso. Mas, ao longo, então, desses anos, manteve-se em classe funcional 2, a distância também percorrida no teste de caminhada foi a mesma, ela estava trabalhando muito bem. Aqui nós temos a avaliação, a evolução do eco. Então, desde que foi iniciado o tratamento, houve uma melhora com diminuição do tamanho do VD, que passou a ter uma contratilidade preservada, a pressão arterial, essa pressão sistólica da artéria pulmonar caiu, a velocidade de regurgitação tricúspide é um pouco aumentada, compatível com essa PSAP, a fração de ejeção do VE também normal, e o TAPSE, que mede a excursão da válvula tricúspide, está relacionado à contratilidade do VD, também normal. Só que, em agosto de 2012, essa paciente trouxe um beta-HCG positivo. E, na época, foi indicado o aborto terapêutico, mas ela e o esposo não aceitaram. Então, optou-se pela troca das medicações teratogênicas, né? Então, foi suspenso a varfarina e iniciada a dalteparina profilática, substituída o difosfato de cloroquina por hidroxicloroquina, e foi mantido o sildenafila 20 miligramas de 8 em 8 horas. Ela foi retirada do protocolo do COMPASS-2 e encaminhada ao pré-natal de alto risco.
Essa é a evolução clínica da gestação. Então, vocês observam que, em uso da mesma medicação, que é o sildenafila 20 de 8 em 8, ao longo de toda a gestação, ela manteve-se em classe funcional 2. Não houve variação importante da distância caminhada no teste de 6 minutos. E pró-BNP e BNP foram normais até o fim da gestação. No eco também não houve variação importante. O VD manteve o tamanho normal, com uma contratilidade preservada. A PSAP ficou em torno de 45 a 50. Mesma coisa para a velocidade de regurgitação tricúspide. E fração de ejeção de véia também normal. Em 4/3, com uma idade gestacional de 34 semanas, ela internou-se para o parto. Então, foi feita uma reunião multidisciplinar com a pneumo, reumato, obstetrícia e anestesiologia, e o parto foi cesáreo, programado para o dia 14/3. Teve uma intercorrência que foi uma hipotensão durante o bloqueio anestésico, com necessidade de vasopressor, mas transitória. Permaneceu internada na UTI da pneumologia até o dia 19 de março, e, ao longo de toda a internação, não teve nenhuma outra atividade do lúpus. Tanto a mãe quanto o bebê receberam alta no dia 25 de março. Bem, até o momento, no puerpério imediato, e até hoje ela não teve nenhuma descompensação clínica da HP. Está em classe funcional 1 e 2 e voltou ao trabalho. Está ótima. Acho que é isso. Bom, eu vou apresentar o outro caso, mas vocês veem como esses pacientes são complexos, né? Nós resolvemos trazer 2 casos com evolução boa, mas mostrando toda a complexidade de manejo e de conduta também. Não tem conduta certa ou errada, é difícil, às vezes, de conduzir esses casos, mas nós vamos mostrar principalmente 2 condutas terapêuticas diferentes e depois por que as condutas terapêuticas foram diferentes. E essa paciente está com o nenenzinho super bem, a gente ia até trazer foto dele, mas aí tinha que pedir autorização e acabamos deixando para lá. Então, novamente, o caso de uma paciente com lúpus do nosso ambulatório, 24 anos, negra, eu vou falar mais rápido esses dados clínicos, com diagnóstico de lúpus há 4 anos, ela tinha acometimento cutâneo, úlceras orais, quadro articular, hematológico, um FAM pontilhado grosso e um RNP positivo. E ela vinha com uma queixa de falta de ar há 8 meses, mas, isso é uma coisa interessante também, foi mais de interrogatório complementar do que uma queixa mesmo dela. E, muitas vezes, esses pacientes não valorizam a queixa de falta de ar, acham que é associada a descondicionamento físico. Então, é importante sempre perguntar e sempre valorizar essa queixa nesses pacientes. Então, ela tinha essa queixa de dispneia com uma classe funcional 2, melhor do que a outra paciente, que estava em classe funcional 3. E de interrogatório complementar, a única coisa que ela tinha de positivo era um fenômeno de Raynaud bem importante, visto também no exame físico. Ela era gesta 1:1, estava em uso de anticoncepcional e em uso dessas medicações aqui para o lúpus, que vinha fora de atividade, prednisona, 5 mg, hidroxicloroquina, metotrexato, e como toda paciente com lúpus que se preze, estava com amitriptilina, fluoxetina, carbonato de cálcio e vitamina D, porque ela tinha fibromialgia também. De exame físico, de alterados, ela tinha uma B2 hiperfonética no exame e uma frequência respiratória um pouquinho aumentada. Ela vinha com esses exames, um hemograma mostrando uma leucopenia e uma linfopenia, uma gasometria normal, urina 1 normal, proteinúria de 24 horas ausente, e ela tinha uma elevação discreta de fosfatase alcalina e gama-GT já há algum tempo. Ela tinha uma caplaroscopia com padrão SD. Então, para quem não está acostumado a ver, o número de capilares, o número de alças por milímetro normal acima de 9, então estava um pouquinho diminuído, tinha capilares dilatados e tinha áreas de desvascularização. Essa aqui é uma caplaroscopia de um indivíduo normal, né, que as alças estão dispostas de forma homogênea ao longo da região periungueal.
E aqui, uma capilaroscopia com padrão SD, que a gente pode ver, então, capilares dilatados, áreas de desvascularização e hemorragias. O eco dela, assim como o da outra paciente, que a Tauana apresentou, ela tinha uma hipocinesia de VD, tinha um aumento, né, de VD e tinha uma PSAP de 91, até mais alta do que a primeira paciente, né? Mostrando que, apesar da classe funcional dela ser mais baixa, a PSAP estava mais alta. E muitas vezes esse valor está superestimado, né? Como nós vamos ver mais para frente. Prova de função pulmonar dela era normal, com uma DLCO de 74%, também melhor do que a primeira paciente. A DLCO é um dos critérios que indicam, né, presença de hipertensão arterial pulmonar, DLCO baixa. Ela tinha uma tomografia de tórax com dilatação de tronco de artéria pulmonar, parênquima normal. Foi solicitado uma cintilo, né, para afastar a TEP, que era normal, e ela realizou um teste de caminhada em que ela caminhava 600 metros. Ela caminhava muito bem. Essa é uma outra característica dos nossos pacientes, quando são jovens, eles têm um teste de caminhada, às vezes, que não condiz muito com o restante dos exames e com a gravidade do quadro. E ela também realizou um CAT, logo em seguida, que mostrou uma pressão de artéria pulmonar de 52, pressão capilar de 9 e um índice cardíaco muito bom, de 3,69, ao contrário da primeira paciente, que tinha um índice cardíaco menor. E o teste com óxido nítrico não mostrou melhora, né, nos parâmetros. Então, ela teve um diagnóstico de hipertensão arterial pulmonar associada ao lúpus não respondedora a teste de vasorreatividade. E essa figura aqui, acho que ilustra bem como é que a gente se sente, às vezes, diante desses pacientes. Na verdade, parece um vulcão que vai eclodir a qualquer momento, e a gente é esse helicóptero aqui tentando apagar o incêndio. Eu vou passar para cá, que fica melhor de vocês verem. Então, qual foi a conduta nesse caso? Em agosto de 2009, a gente teve acesso ao CAT. Ela iniciou 1 miligrama de prednisona por quilo, até o resultado. A gente teve acesso ao eco, até o resultado do CAT, né? Assim que saiu o CAT, a gente iniciou pulso com ciclofosfamida, mais corticoide, EV mensal. A programação foi fazer as pulsos por 6 meses. Ela se mantinha nessas avaliações aqui com uma classe funcional 2. 6 meses após a pulso, ela realizou aqui 6 pulsos, né, 6 meses após a primeira pulso. Ela teve uma melhora da classe funcional, foi para a classe funcional 1, 2, ela era muito pouco sintomática, na verdade, desde o início. Ela mantinha o teste de caminhada muito bom, mas como já era muito bom, é um parâmetro difícil de avaliar, se não vai esperar se o paciente já caminha muito, que ele caminhe mais. E ela teve melhora aqui dos parâmetros ecocardiográficos. As câmeras cardíacas voltaram à normalidade, então ela voltou a ter um VD normal, e a PSAP dela caiu de forma significativa. Então, a gente ficou muito feliz e achou que ela respondeu ao tratamento com ciclofosfamida e corticoide, suspendeu a ciclofosfamida e a gente iniciou a azatioprina como manutenção. Essa paciente, lembra que ela tinha uma gama-GT e uma fosfatase alcalina um pouquinho aumentada? Ela logo começou com um aumento de enzimas hepáticas mais importantes e a azatioprina teve que ser suspensa. E ela manteve o acompanhamento com a gente, regular, a cada 3 meses, ela vinha sempre bem, até que 1 ano depois, exatamente 1 ano depois, ela voltou a piorar um pouco. E ela voltou com um novo eco, novamente com aumento de câmara, ventrículo direito e aumento de PSAP. Nesse momento, a gente imaginou que ela poderia estar de novo piorando da hipertensão arterial pulmonar e iniciou nova pulso de ciclofosfamida. Essas 2 pacientes foram sempre acompanhadas em conjunto, né, com a pneuma e com a reumato. É importante dizer que o acompanhamento multidisciplinar é super importante.
Na vigência desse eco aqui, ela logo em seguida passou em consulta com a pneumo e eles resolveram fazer um novo CAT para ver o que estava acontecendo realmente. E o CAT, para nossa surpresa, mostrou exatamente o que o eco estava mostrando, né? Nem sempre a gente vê essa correlação tão grande. Quer dizer, ela estava piorando mesmo. Ela tinha uma piora importante do índice cardíaco, apesar de não ter piora aqui da pressão de artéria pulmonar, e uma SVO2 que também caiu. A Eloara vai explicar melhor um pouco os parâmetros depois para vocês. E aí foi optado por iniciar a sildenafila, 20 miligramas de 8 em 8. Vocês veem que ela sempre manteve uma classe funcional boa. Ela começou a cair um pouco a distância caminhada, né? E, por conta disso, aqui foi aumentada a sildenafila para 40 miligramas de 8 em 8. Depois a Lara vai falar um pouquinho mais sobre esse caso. Então, vocês veem que são casos complexos em termos de acompanhamento, né? Em termos de decisão terapêutica, e é isso que a gente vai querer discutir aqui com vocês. Mas são 2 casos que tiveram uma evolução extremamente boa, e talvez um dos fatores seja exatamente tentar pegar eles precocemente, e todos eles a gente talvez tenha conseguido tratar de um modo mais precoce. Então, falar um pouquinho de HP no lúpus é bem rápido. É interessante sempre contextualizar em relação à prevalência da hipertensão arterial pulmonar. Existem alguns registros internacionais para a gente ter uma ideia de como é que é o mundo da hipertensão arterial pulmonar. O primeiro registro foi do NIH, que já tem uns 30 anos, né? 81, que foi de 81 a 85. Depois tem um registro francês, que é bem conhecido, e o mais atual, esse Riveu, que também é americano, com quase 3.000 pacientes incluídos. Então, a gente pode tirar uma série de conclusões em cima desses dados. O primeiro dado aqui interessante é que, na maioria desses registros, os pacientes eles têm diagnóstico em classe funcional 3 ou 4, que é muito ruim, apesar daqui a gente já está numa época que isso não deveria mais estar acontecendo, né? Mas aqui, que mais nos interessa é ver que a proporção de pacientes com doença do tecido conjuntivo, dentre esses pacientes com hipertensão arterial pulmonar, é grande. Então, quem é pneumo e lida com esses pacientes, vai pegar paciente com lúpus e com esclero e vai ter que saber manejar esses pacientes também em conjunto com a gente. Chegou aqui a 25% no Riveu. E o que a gente vem vendo nos últimos anos é que esse agrupamento desses pacientes como doença do tecido conjuntivo, colocar todo mundo junto, na verdade é complicado, porque eles apresentam características diferentes em termos de resposta terapêutica, de tratamento. Então, a tendência atual é tentar estratificar melhor esses pacientes para tentar entender como eles se comportam e como a gente pode tratar melhor deles, né? Em relação à prevalência da HP nas nossas doenças, a gente sabe que ela gira em torno de 7 a 12% dos pacientes com esclerose sistêmica. Aqui está errado, é 0,4 a 14. Você vê que é uma variabilidade muito grande. Isso depende muito se o estudo é com CAT ou com ECO, né? E de até 20% na doença mista. Isso aqui nós sabemos, mas uma coisa que a gente não deve esquecer é que ela também pode aparecer em outras doenças, né? No Riveu, quase 5% dos pacientes que foram incluídos tinham artrite reumatoide. Tá? Então, também pode aparecer nas vasculites, nas polimiosites, etc. Então, quando a gente fala de hipertensão associada às doenças reumáticas autoimunes, a gente deve meio que esquecer esse conceito e passar a tratar elas realmente de formas distintas, porque possuem mecanismos fisiopatológicos bem diferentes. E mesmo dentro da hipertensão arterial pulmonar associada à esclero ou a lúpus, existem vários mecanismos fisiopatológicos que podem estar envolvidos, às vezes de forma isolada e às vezes de forma combinada, o que torna mais difícil ainda o tratamento desses pacientes, né? Então, em relação ao lúpus, basicamente, a hipertensão arterial pulmonar ela pode ser igual à idiopática, né, similar à idiopática, associada à doença tromboembólica, ou associada
a uma vasculopatia imunomediada, como se fosse uma vasculite pulmonar. E por que a gente acredita nisso? Existem alguns dados da literatura mostrando que na hipertensão arterial pulmonar, no vaso dos pacientes com hipertensão arterial pulmonar, na artéria pulmonar, você tem uma série de citocinas, de infiltrado inflamatório, que são encontrados nesses indivíduos. E isso é mais importante nos pacientes com doença reumática autoimune, principalmente nos pacientes com lúpus. Então, os pacientes com lúpus, existem alguns estudos anatomopatológicos mostrando que, além de infiltrado inflamatório, de depósito de citocinas, citocinas inflamatórias mais elevadas no soro, esses pacientes também têm deposição de imunocomplexo nas lâminas íntima e média das artérias pulmonares. É como se fosse uma glomerulonefrite, só que acontecendo no pulmão. E em quais os pacientes com lúpus eu devo ficar mais preocupada e pensando que ele tem um risco maior para desenvolver hipertensão arterial pulmonar? Existem alguns estudos tentando avaliar isso. A maioria deles vê que a hipertensão arterial pulmonar acontece mais em mulheres, até um pouquinho mais do que na população lúpica em geral. Existe alguma associação, talvez, com raça branca. Mas, principalmente, esses pacientes têm mais fenômeno de Raynaud, mais serosite, vasculite, anti-ARNP positivo e anticorpo anticardiolipina, aqui relacionado mais com o evento tromboembólico, né? Então, esses pacientes aqui, com muito Raynaud, com serosite, com RNP, têm um risco mais elevado de desenvolver hipertensão arterial pulmonar. Aquela paciente tinha RNP e fenômeno de Raynaud. Parece que eles têm um pezinho na esclero, né? Quase uma superposição. Ou talvez uma doença mista, que também tem gente que gosta de chamar. Voltando um pouquinho em relação aos dados demográficos, vou falar rapidamente sobre prognóstico desses pacientes. Esse aqui foi um estudo interessante, em que eles incluíram também um N grande de pacientes, 429 pacientes com hipertensão arterial pulmonar diagnosticados no Reino Unido. Lá, todo paciente que tem diagnóstico de alguma doença tem que ser cadastrado num sistema nacional. Então, eles pegaram todos os pacientes que foram cadastrados com diagnóstico de hipertensão arterial pulmonar associada à doença do tecido conjuntivo nesse período. Foram 429. Desses, a maioria tinha esclero, mas um número também significativo tinham outras patologias. E aí eles viram um dado que a gente vive na prática clínica, né, que o prognóstico dos pacientes com hipertensão arterial pulmonar associada à esclero é muito ruim, mas, essa é notícia boa, o prognóstico dos pacientes com lúpus é muito melhor. E por que será? Né? Devem ter alguns mecanismos aí, principalmente, acho que de resposta terapêutica e fisiopatológicos, que fazem com que ocorra essa diferença. E em relação, é o mesmo estudo ainda, em relação às outras doenças, né? Então, a sobrevida nos pacientes com esclero, neste estudo, foi de 50%, mais ou menos, em 3 anos, de 74% nos pacientes com lúpus. Aqui está meio estranho, era um N pequeno, mas estavam todos vivos, né? Os que tinham polimiosite e dermatomiosite. E os pacientes com doença mista costumam se comportar de forma semelhante aos pacientes com esclero. Tá? Então, os pacientes com lúpus, principalmente, são os que têm o melhor prognóstico dentre os pacientes que a gente vê no ambulatório. E aqui outro estudo mostrando a mesma coisa, do Rivel. Isso aqui é só um prospectivo de 12 meses, a gente deve ter dados mais atualizados aí no futuro, mostrando também um prognóstico, uma sobrevida maior nos pacientes com lúpus do que nos pacientes com esclero, e uma sobrevida semelhante nos pacientes com esclero e com doença mista do tecido conjuntivo. Tá? Então, talvez esses pacientes aqui, eles ainda precisam ser tratados de uma forma mais agressiva, a gente ainda peca muito, né? No tratamento, ou ainda tem muita limitação em termos de tratamento desses grupos aqui de pacientes.
E agora eu vou passar para a Eloara. Eu não sei se vocês querem fazer perguntas. Basicamente, tem algumas perguntas que foram feitas do interior. Eu queria passar para vocês irem já comentando. Uma foi a do doutor Abel, um abraço para o Abel, e talvez vá ser respondida agora, se há alguma correlação, qual seria a correlação entre a ocorrência de hipertensão pulmonar e as alterações de tomografia computadorizada. Se há isso, se é possível isso. É a pergunta dele. Tá? E uma coisa que eu gostaria de entender, talvez possa até depois vocês comentarem, o primeiro foi anticoagulado, o segundo não foi anticoagulado. É isso? O segundo também foi anticoagulado, acho que eu esqueci de colocar. E o INR ficava em torno de quanto? 2 e 3. 2 e 3. Tá certo. E vocês também acompanham com a difusão de CO a resposta terapêutica? Eu vi que vocês avaliam muito pelo valor da pressão na pulmonar, mas a melhora da difusão de monóxido de carbono, vocês não... Não é um parâmetro de acompanhamento. Não sei se a Eloara quer falar, mas é mais para suspeita diagnóstica, né? Aquele paciente que tem, principalmente o paciente com esclero, quando tem pneumopatia, e você tem dúvida do que está acontecendo, a DLCO, quando ela cai muito de forma desproporcional à alteração de volume pulmonar, é um indicativo de hipertensão arterial pulmonar. Então, o primeiro caso ilustra bem, né? Quer dizer, uma prova toda normal, com DLCO bem baixa. Mas, às vezes, isso não acontece, como no segundo caso. É mais uma ferramenta que agrega, mas ela não é utilizada para acompanhamento, não. Porque a gente tem visto que a difusão não melhora. Tá? Independente de qual tipo de hipertensão pulmonar, é um caso, e é interessante, por exemplo, que uma população que a gente realmente pode curar a doença, por nada a ver com doença reumatológica, mas na embolia pulmonar crônica, que o paciente opera e fica curado da HP, a difusão continua baixa. Então, mesmo no pós-operatório que o paciente resolveu o problema vascular, ele mantém difusão baixa. Então, provavelmente, isso é por já lesão crônica na vasculatura, na membrana alvéolo capilar, então isso não tem uma melhora. A gente acaba olhando muito mais para avaliação basal e acompanhamento do paciente, mas não como resposta terapêutica. Cris, eu acho que esses casos aí que você mostrou mostram a dificuldade da gente em fazer colagenose, e acho que hipertensão pulmonar no lúpus não é uma coisa que a gente pensa logo de começo, né? É interessante que a revisão que você mostrou tenha valorizado mais a cardiolipina do que o anticoagulante lúpico, né? Porque eu acho que assim, a questão da patogenicidade de anticorpo antifosfolípide de uma maneira genérica é tão mal entendida, e acho que hoje em dia todo mundo valoriza tão mais o LAC, né, e até a tripla positividade, que eu fico curiosa. Eu não sei se a revisão foi porque não foi feito ou porque realmente eles acharam cardiolipina, porque, na minha cabeça, o primeiro que a gente teria que pesquisar era LAC, entendeu? E, então, assim, queria fazer esse comentário e perguntar, porque você mostrou que, nos 2 casos, vocês pesquisaram a cardiolipina. Vocês também olharam LAC e beta-2, ou, de repente, até um TTPA para ver se ele estava largado, entendeu? Que depois que a gente anticoagula, danou, né? Então, o que a gente consegue fazer é anticardiolipina. A gente não consegue, pelo menos nos nossos pacientes lá da Unifesp, a não ser que ele faça fora, é muito difícil a gente conseguir fazer LAC e beta-2. Aí acaba realmente ficando essa limitação. Eu acho que isso talvez seja uma limitação do estudo mesmo que eu mostrei. Foi um estudo retrospectivo. Não sei, acho que o exame mais fácil de ser feito, talvez, no mundo inteiro é anticárdio, né? A cardiolipina. Então, devia ser o dado que eles tinham. Mas eu posso dar uma revisada. Cristiane, só uma curiosidade. Em relação a esses pacientes com hipertensão arterial pulmonar, quantos deles tinham doença pulmonar arterial crônica associada? Você tem esse dado? Porque ou era só hipertensão arterial pulmonar pura, sem nenhuma... Nesse último, que fez a regressão logística, só hipertensão arterial pulmonar pura. Foram 42 pacientes com hipertensão arterial pulmonar, que eles compararam com um grupo de não sei quantos sem hipertensão arterial. E aí eles viram, por regressão logística, os fatores de risco associados. Cris, eu queria fazer um comentário, na verdade, uma observação.
Na verdade, com relação ao segundo caso que se apresentou. Porque, assim, a gente sabe que tem uma discrepância entre o valor do eco e o valor do CAT. Mas o valor que foi apresentado no eco, que era de pressão arterial pulmonar de 90 e tanto, para o quanto que deu no CAT, que era 52, foi quase metade, né? Então... O eco é sistólica e o do CAT ela só mostrou a média. Ah, então, tá. a média, a sistólica deve estar em torno de 80, mais ou menos, pelo CAT. Porque se a média está 53, certo. Então porque não dá para comparar. Porque o CAT foi a sistólica, a média e o eco está a sistólica. Certo. Outra coisa que, mesmo referente a esse caso, e, além dessa, o que tinha me chamado a atenção, essa discrepância, é que sim, foi optado para fazer anticoagulação, né, que eu não tinha colocado, e foi entrado com esquema de ciclo 2 vezes. E a paciente era menos sintomática. E entre um ciclo, o primeiro esquema de indução de ciclo para o segundo, clinicamente ela não teve grande piora, e pelo CAT, mesmo pela média, ela tinha 52 e 48. Então, assim, ela sustentou, me dá a Volta impressão ali um pouquinho. Por caso, assim, dá para voltar para o para o caso? Ela não era tão sintomática assim, e entendo que continua a mais, mas digo, eu acho que talvez esses casos são terapêutica difíceis, né? sustentou ela num patamar, é isso que eu estava achando. Ela ficou um então. ano, fui eu que indiquei essa pulso, então posso brigar pela indicação. Na verdade, são condutas difíceis. Você está na frente do paciente e, às vezes, a gente quer tratar a nossa ansiedade também, né? Mas o que aconteceu com ela, não sei se dá para voltar para o slide. Eu teria indicado do mesmo jeito. O que eu quis colocar é que me ficou a impressão que ela saiu de um patamar e ela ficou estável naquele nível. Caiu um pouco o teste de caminhada e piorou no eco, né? Piorou a pressão de artéria pulmonar no eco. E depois o CAT, e aí que a gente consegue ficar mais tranquilo, mostrou que realmente ela estava piorando. O CAT me chamou a atenção que ela piorou o índice cardíaco. Índice cardíaco. Lá, que é 2,44. Mas agora, em termos da medida da pressão, é 52,46, né? Isso. Então... Mas depois a Eloara vai falar, um dos critérios para avaliar pior prognóstico e piora da evolução é queda de índice cardíaco. E foi isso que aconteceu com ela. Por isso que então, mas se a gente não tivesse se dado pelo CAT, ficaria difícil você falar. O CAT é que nos deu a certeza de que precisava tratar. Sem dúvida. Né? E um desafio diante desses casos é que a gente fica sempre, cada vez mais, tentando deixar esses pacientes em classe funcional 1 e 2, que a gente sabe que é nessa classe funcional que eles têm um bom prognóstico. Então, eu não espero o paciente piorar. Eu não quero que ele chegue lá dizendo que está pior da falta de ar. A gente sempre se antecipa. Antecipar, né? A introdução da ciclo, acho que foi, com certeza, uma boa medida. E, talvez uma outra medida aí para ver se ela voltou a melhorar, né? Mas a impressão que a gente teve, que eu tive com a Eloara também, é que... funcional. Aqui, ó, ela piorou um pouquinho a classe funcional. Na verdade, essa classe funcional dela flutuava um pouco, né? Mas ela estava sempre com uma classe funcional boa. Ela caiu um pouco aqui o teste de caminhada, né? Piorou o eco, e aí a gente realmente solicitou o CAT, que às vezes demora mais do que a gente gostaria, né? Mas outra coisa importante, ó, esses pacientes... Caiu aquele conceito que você só faz o CAT para diagnóstico, né? Você faz CAT também para decisão terapêutica, né? E o CAT mostrou realmente que ela tinha piorado e ela não respondeu essa segunda pulso de ciclo. Porque ela fez esse CAT, ela já estava, acho que na quinta pulso. É por isso que eu estava fazendo esse comentário, porque em termos do teste de caminhada, ela tinha 600. Quando teve pior, ela veio para 470 e agora tem 410. Acho que a Eloara vai falar um pouquinho sobre isso. Vou passar para ela, está muito difícil. Não. 2 pontos antes de começar a aula. Eu acho que foi muito pertinente a pergunta sobre a pressão, que a gente precisa desmistificar um pouco. Pressão de artéria pulmonar só serve praticamente para diagnóstico de HP. Esse caso, lógico, né, vocês estão vendo a pressão caiu e tudo, mas quando eu peço um eco, normalmente no ambulatório, eu nem olho a pressão.
exceto quando eu faço o screening. A pressão, para mim, só serve para dizer que o paciente tem HP e que ele vai precisar de um CAT, que tem uma suspeita de diagnóstico. Por quê? Eu tenho 2 problemas com a pressão de artéria pulmonar. Primeiro é que ela já foi dito que ela não tem relação com sintoma. Se o paciente tem pressão de 100 ou de 40, isso não interfere no sintoma do paciente, tá? Depende muito da adaptação. Então, por exemplo, cardiopatia congênita, estossomose, que são doenças de longa evolução, que provavelmente a história natural é diferente. Às vezes tem pressão suprassistêmica, né, sistólica de pulmonar acima da sistólica periférica, e eles estão menos sintomáticos do que, às vezes, um paciente com esclero com uma pressão de 45. Então, isso é um ponto. Segundo, dentro ainda desse contexto, não teve impacto prognóstico. Todos os trabalhos, exceto o primeiro, lá do NIH, na década de 80, mostrou que tinha algum valor prognóstico, mas todos os subsequentes que vieram mostraram que a pressão não tem nenhum impacto prognóstico. Então, o paciente ele tem pior sobrevida, não é pela pressão, mas pela função do ventrículo direito. Então, isso são 2 coisas importantes. Segundo, quando a gente mede a pressão de artéria pulmonar, eu posso ter aumento da pressão num caso muito interessante. Por exemplo, o paciente chega descompensado no hospital, isso é comum às vezes na reumato, né? A gente recebe o paciente às vezes depois de abrir um quadro de descompensação. A pressão do paciente às vezes era 50, o paciente compensa, fica estável, vai para o ambulatório, a pressão dele subiu para 90. Ele piorou da HP? Clinicamente ele está melhor, mas a pressão subiu. Então, se a gente pensar, é sempre difícil as pessoas pensarem no ventrículo direito, né? Então, se a gente passar para o lado esquerdo, quando a gente estuda lá na clínica médica, se o paciente é um cardiopata grave, tem insuficiência cardíaca à esquerda, o que acontece com a pressão sistêmica dele quando ele está grave, paciente classional 4, pré-transplante cardíaco? Ele fica hipotenso. Então, é a mesma coisa no ventrículo direito. Se eu estou muito grave, meu ventrículo direito não está conseguindo contrair, está dilatado, eu não consigo gerar pressão suficiente e a pressão cai. Então, a queda da pressão no acompanhamento do paciente, ela pode indicar gravidade, piora clínica. E o aumento dela no acompanhamento pode até ser porque o paciente melhorou o ventrículo e passou a gerar pressão. Então, isso é um problema, porque a gente às vezes não acompanha a pressão porque ela tem esse fator. Segunda coisa, com tratamento, por exemplo, bloqueador de canal de cálcio é a única possibilidade, quando o paciente é respondedor, que a gente vê essas melhoras, às vezes, no eco. Que o paciente é um respondedor, ele realmente vai ter benefício de vasodilatação, então a pressão cai. Mas quando o paciente não é um respondedor, ou, por exemplo, no caso do lúpus, que ele tem, quando aquele paciente tem resposta inflamatória importante, que ele melhora com o imunossupressor, a gente também vai esperar que, como melhorou a inflamação do vaso, a pressão vai cair. Então, nessas 2 situações, com o tratamento, a gente espera que caia, mas no contexto normal, se vocês pegarem um ecocardiograma para acompanhar o paciente durante o tratamento, a pressão está a mesma. Quando eu peço o eco, eu não estou preocupado mais com a pressão, eu quero ver como que está funcionando o ventrículo direito. Então, nesse caso, se vocês observarem, por mais que a pressão tenha oscilado, e realmente a gente ficou atento com isso, porque era uma paciente que teve uma resposta importante com o imunossupressor e a pressão caiu, então parece que realmente desinflamou e o vaso abriu, mas quando ela voltou a piorar, o VD dela piorou. Ela tinha um VD de 20 que pulou para 28. Então, quer dizer, a pressão subiu e o ventrículo dilatou, então parece que a resistência aumentou. Então, na realidade, é um conjunto de dados, eu não estou olhando sozinha essa modificação da pressão. Eu estou muito mais preocupado com a resposta do ventrículo direito frente à modificação da pressão. Tá? E antes de eu começar a minha aula, só para falar da tomografia, porque eu não ia entrar nesse detalhe durante a aula, a tomografia de tórax contrastada, ela, às vezes, por exemplo, na reumato, vocês usam muito para acompanhar a doença intersticial. Então, se pede contrastado, tem uma suspeita de embolia, qualquer coisa, o radiologista ele pode te dizer que há sinais indiretos de hipertensão pulmonar, mas isso não faz diagnóstico. Então, se eu tenho o aumento da artéria pulmonar, então eu tenho uma relação maior do que 1:1, a aorta e a artéria pulmonar, elas têm que estar mais ou menos do mesmo tamanho ou a artéria pulmonar um pouco menor. Então, se eu tenho um aumento dessa relação da artéria pulmonar para a aorta, isso é um sinal indireto. Às vezes, eu tenho dilatação dos vasos periféricos, então isso seria um outro sinal indireto. E terceiro é o aumento das câmaras cardíacas direita. Então, todos são sinais indiretos de hipertensão pulmonar. Então, um bom radiologista que está acostumado a ver tomografia no dia a dia, ele pode descrever isso no laudo, mas isso é um sinal indireto. Então, se é um paciente de vocês com doença reumatológica, que faz uma tomo por qualquer outro motivo, ou mesmo investigação de dispneia, e o radiologista sugere que há sinais indiretos de HP, vale a pena, então, você prosseguir com o ecocardiograma, tá? Mas isso não vai fechar diagnóstico de hipertensão pulmonar.
Antes de eu começar, eu queria saber se vocês têm alguma pergunta sobre o caso. Durante a aula, eu vou ter umas 4 paradas entre os tópicos que eu escolhi com a Cris. Mas eu queria saber se vocês têm alguma dúvida, alguma pergunta muito pertinente, porque como eu sou pneumologista, eu não estou acostumada a dar aula para uma plateia de reumato. Então, o foco de vocês pode ser muito diferente do foco que eu estou acostumada no dia a dia. Então, eu queria saber se, no caso dos 2 casos apresentados, se vocês têm alguma pergunta sobre o que foi feito, se a conduta teria sido desta forma na cabeça de vocês, até para eu poder sentir o que passou na cabeça de cada um durante a evolução dos 2 casos apresentados. Alguém quer se manifestar? Pode ficar à vontade. Eu acho que nós estamos aqui entre amigos, né? Exceto eu, que sou da pneu, mas passa a ser colega. Estão aquecendo ainda. Então, queria só, antes de mais nada, que eu acabei esquecendo, agradecer a Cris, que é minha parceira também, parceira do grupo. Acho que o grupo de circulação pulmonar cresceu bastante nesses últimos anos pela parceria que a gente tem criado dentro da universidade. A Reumato, a gente tem uma amizade, uma afinidade muito grande, então isso facilita muito quando o doente é muito grave. Então, assim, se eu tenho um paciente que está descompensado, é um paciente reumatológico, a gente se fala, troca e-mail, às vezes antecipa a consulta, porque se vocês pensarem no sistema público de saúde, eu não posso esperar um paciente desse ter uma consulta de rotina depois de 4 meses. Então, são pacientes, às vezes, que eu preciso intervir rapidamente, decidir uma pulsoterapia muito rápido, se vai para o CAT, se vai fazer qualquer coisa. Então, esse intercâmbio entre as disciplinas é muito importante quando você lida com um paciente muito grave. Tá? Então, eu vou falar um pouquinho primeiro de hipertensão pulmonar de forma geral, sem focar na doença reumatológica autoimune, só para a gente fazer um review da doença em si. Então, só lembrando que a circulação pulmonar, diferente da circulação sistêmica, é um circuito de baixa pressão que recebe um alto fluxo sistêmico, e isso acontece porque o pulmão tem uma alta capacidade de recrutar os vasos que não estão sendo perfundidos no repouso ou em exercícios de baixa intensidade. E por que isso é importante? Vocês têm que lembrar que a circulação sistêmica pulmonar é um circuito fechado. Todo débito que passar pela aorta tem que passar no pulmão. Lógico, a diferença de quantidade naquele mesmo ciclo. Mas se eu tenho um circuito fechado, se eu passar 5 litros para um lado, eu vou ter que passar 5 litros dentro do pulmão. E isso só é possível porque eu tenho uma rede capilar muito extensa, que ela é capaz de recrutar vasos e distender. Se isso não fosse possível, qualquer pessoa teria que evoluir com hipertensão pulmonar em algum momento da vida. Então, quando eu perco essa capacidade de recrutamento e de distensibilidade dos vasos, eu passo a aumentar a resistência vascular pulmonar e, consequentemente, aumento a pressão de artéria pulmonar. Então, eu aumento a resistência vascular pulmonar, tenho uma diminuição de área vascular pulmonar, isso vai, consequentemente, aumentar a pressão de artéria pulmonar média, e para diagnóstico de hipertensão pulmonar, até o momento, eu preciso que essa pressão média esteja acima de 25 milímetros de mercúrio no cateterismo. Tá? Então, nós estamos falando de hemodinâmica e não de eco. Tá? Existe agora, né, no último simpósio de Nice, que foi o Simpósio Mundial de Hipertensão Pulmonar, isso já vem sendo abordado, que é o critério do borderline, né? O que eu faço com pacientes que estão aí entre 21 e 24? Isso não é hipertensão pulmonar, mas também não é normal, porque o normal ele vai até 20 milímetros de mercúrio de pressão de artéria pulmonar média. Então, a gente não sabe, principalmente dentro do contexto das doenças reumatológicas autoimunes, se esse paciente precisa ser acompanhado de perto e qual a porcentagem de pacientes que vai evoluir com hipertensão pulmonar propriamente dita em repouso. Então, lembrando da rede capilar, que eu tenho o sangue que chega para ser oxigenado no pulmão, tem a rede capilar, e o que passa no lado pós-capilar. Lembrando que, quando eu faço a avaliação hemodinâmica, esse é o segundo passo. Não adianta só saber que a pressão está aumentada, eu preciso saber qual sistema dentro do pulmão está acometido. Então, eu vou ter aquele comprometimento pós-capilar, ou seja, o comprometimento venoso, onde a pressão de oclusão de artéria pulmonar, ou mais vulgarmente chamado de pressão de capilar de pulmonar, ela tem que estar maior do que 15. Então, naqueles pacientes que eu tenho mais de 15 milímetros de mercúrio, eu vou pensar que esse paciente tem um componente pós-capilar. E, normalmente, o gradiente transpulmonar, que é a diferença entre a pressão média e a pressão de oclusão, ela é baixa, ela é menor que 12, mostrando que maior parte desse componente que está aumentando a pressão é por aumento da oclusão, da capilar pulmonar, passivamente, e não por lesão propriamente dita do pulmão.
Do outro lado, eu tenho hipertensão pulmonar pré-capilar, ou seja, eu tenho doença estrutural da vasculatura pulmonar. Nesse caso, além do aumento da pressão, eu tenho uma pressão de oclusão menor do que 15, mas, em geral, o gradiente transpulmonar é muito elevado. Então, é aquele paciente que tem uma oclusão de 10, com uma pressão média de 40, eu tenho um gradiente de 30. Então, esses pacientes chamam a atenção que realmente são doenças pré-capilares ou arteriais pulmonares. Só que vale aqui uma ressalva que o CAT, ele não fecha o diagnóstico se o paciente é arterial pulmonar. E aí nós vamos discutir o diagnóstico. A hemodinâmica, ela me diz se o paciente é pré-capilar ou pós-capilar. O dizer que o paciente é hipertensão arterial pulmonar depende de todo o algoritmo diagnóstico e aonde eu cheguei na minha suspeita clínica. O CAT, ele só vai confirmar se é um lúpus com componente pré-capilar, então eu digo que é hipertensão arterial pulmonar. Na esclero, às vezes é mais complicado, porque a gente sabe que muitos pacientes, por exemplo, têm miocardiosclerose, vai dar disfunção diastólica, e se eu tenho uma esclero com capilar aumentada, eu não trato ele como hipertensão arterial pulmonar. Esse paciente vai ser tratado como disfunção cardíaca esquerda. Então, o cateterismo é fundamental para eu definir em qual polo da doença que esse paciente está e como ele vai ser tratado. No lúpus, a gente pega muito menos paciente com disfunção esquerda, tá? Isso é mais comum na esclero, que até a proporção é semelhante. E quando a gente pensa nos outros subgrupos de hipertensão pulmonar, a doença tromboembólica e a hipoxemia crônica, por exemplo, no DPOC, doença intersticial crônica, também são pré-capilares. Então, se eu não vou com o paciente para o CAT pensando no diagnóstico, o CAT só vai me dizer que ele é pré-capilar. Eu não vou encaixar ele em nenhum outro subgrupo. Então, esse dado é extremamente importante, porque às vezes as pessoas falam, vamos pedir um CAT. Mas você tem que interpretar o resultado da hemodinâmica à luz do diagnóstico prévio. Então, e por que eu vou ter disfunção vascular pulmonar? Fatores de risco vários, como toxinas, drogas, predisposição genética, disfunção endotelial, de musculatura lisa, alteração inflamatória de remodelamento, e aqui o lúpus vai entrar como uma doença inflamatória importante, levando ao remodelamento da vasculatura pulmonar e a progressão da doença. Então, no 4º simpósio mundial que teve em Dana Point em 2008, foi feita uma subclassificação. Na realidade, foi feita alguma pequena modificação em relação ao simpósio anterior e mantida essa classificação em 5 grupos que vocês já conhecem, que é o grupo 1, que é a hipertensão arterial pulmonar, o 2, doenças cardíacas esquerdas, 3, doenças pulmonares, 4, tromboembólica e o 5, mecanismos multifatoriais, onde a fisiopatologia não combina com as outras doenças. Tá? Dentro do contexto da hipertensão arterial pulmonar, aqui nós temos as doenças reumatológicas autoimunes. Esse ano, no simpósio mundial início, o 5º simpósio, essa classificação ela foi mantida na mesma estrutura. Entretanto, alguns dados foram acrescentados, como a descoberta de novos fatores genéticos, uma melhor classificação das doenças cardíacas congênitas, que é um mundo à parte para a gente, uma melhor especificação das doenças cardíacas esquerdas, e foi incluído aqui de volta, no grupo 5, a anemia hemolítica que tinha vindo para o grupo de hipertensão arterial pulmonar. Aqui vale a pena ressaltar que, apesar de, originalmente, a hipertensão arterial pulmonar, a doença reumatológica autoimune estar no grupo da hipertensão arterial pulmonar, até pela gravidade do quadro, quando esses pacientes se apresentam, e pelos mecanismos fisiopatológicos envolvidos, não é porque o paciente tem doença reumatológica autoimune que ele tem diagnóstico de hipertensão arterial pulmonar. Então, esses pacientes podem ter hipertensão arterial pulmonar por disfunção diastólica, por doença intersticial pulmonar, por hipertensão pulmonar tromboembólica. No lúpus, por exemplo, a síndrome antifosfolípide, às vezes é uma das principais causas de hipertensão tromboembólica. E eu vou tratar esse paciente de forma totalmente diferente se for um lúpus com doença arterial pulmonar. Na esclero, por exemplo, às vezes a gente tem, o lúpus é menos frequente a doença intersticial, mas na esclerose sistêmica, às vezes a gente tem fibroses extremamente avançadas e que cursam com hipertensão pulmonar e que vão ser tratados com imunossupressor para a doença do parênquima e não para a doença da vasculatura pulmonar, às vezes com bosentan ou sildenafil. Então, isso é importante, que apesar da classificação estar no grupo de hipertensão arterial pulmonar grupo 1, nós podemos ter o paciente em outros polos da doença, o que acaba dificultando, às vezes, o diagnóstico e decisão de tratamento. Alguma pergunta até aqui? Posso continuar? Em relação ao método diagnóstico, como a gente comentou anteriormente, o ecocardiograma é a nossa ferramenta
é o braço, né? É a nossa mão e o braço no dia a dia da hipertensão pulmonar. Por quê? O paciente só chega para a gente no ambulatório de circulação pulmonar com ecocardiograma. Se o paciente vai para o ambulatório de hipertensão pulmonar sem um eco com HP, não tem o menor sentido, tá? Só que a gente tem que lembrar que, primeiro, que é uma ferramenta que depende do observador. Então, no dia a dia da clínica, né, digamos, vamos esquecer o ambiente acadêmico, que as pessoas buscam as doenças, né? No dia a dia da rotina, né, que o paciente, que o colega tem, às vezes, 30 ecocardiogramas para fazer num período, ele nem sempre vai ficar procurando o que acontece no ventrículo direito. Então, as câmaras direitas, às vezes, são um pouco esquecidas se a gente não solicita isso no pedido. Lógico, como a hipertensão pulmonar está sendo cada vez mais difundida e está meio na moda, hoje a gente também pega o outro polo. É um monte de paciente com 40 de pressão que, às vezes, tem um diagnóstico de hipertensão arterial pulmonar. Não existe esse diagnóstico no eco, né? Como a gente já conversou um pouquinho da hemodinâmica. Então, o eco ele é extremamente importante como uma ferramenta de triagem. E nada mais é do que eu vou ver se primeiro existe refluxo na tricúspide. Se não tem refluxo, não consigo medir a pressão. E como que eu meço a pressão? Eu vou ver quanto que é a velocidade de regurgitação tricúspide numa fórmula matemática, somando-se a pressão de átrio direito, eu tenho a pressão sistólica de artéria pulmonar. E aí está um problema. Se eu dou 5, 10 ou 15 de pressão de artéria de átrio direito, eu mudo o valor final da pressão. Então, o guideline tem recomendado que, ao invés de usar a pressão, talvez a gente tenha que usar o número mais puro que a gente tem do eco, que é a velocidade de regurgitação tricúspide, porque eu não tenho que elevar ao quadrado, nem multiplicar por 4 e nem saber como é que o átrio direito está. Então, a recomendação da Sociedade Europeia é que, naqueles pacientes que têm velocidade de regurgitação tricúspide menor do que 2,8 metros por segundo, que vai estar em torno de 36 milímetros de mercúrio, se não tem mais nenhuma outra alteração de câmara cardíaca direita ou nenhuma outra alteração indireta que possa sugerir HP, esses pacientes não têm, é improvável que tenha HP, você não deve evoluir a investigação. Mas se tem uma pressão baixa, mas tem alterações de câmaras cardíacas direita, principalmente dentro de um grupo com alta prevalência da doença, e aqui no caso principalmente a esclero, aí HP é possível, você deve continuar a investigação. Se esse paciente está numa zona intermediária, com 2,9 a 3,4 metros por segundo, que vai estar em torno aí de 36 a 50, independente das alterações do eco, HP ela é possível. E aqueles pacientes acima de 3,4, independente das alterações, você sempre deve investigar. Então, para vocês observarem que a gente tem que olhar o eco não só olhando a pressão, mas sempre olhar como que a câmara direita também está funcionando. Ela vai te dar um dado a mais. Porque quando eu pego um eco que só tem uma pressão baixinha, sem mais nada, eu começo a suspeitar que pode ser que o paciente não tenha HP. Lógico que a gente pode encontrar, mas sempre é uma luz quando você vê outras alterações. Então, quando o paciente chegou para a gente no ambulatório de circulação pulmonar, ecocardiograma com sinais de hipertensão pulmonar. Primeiro, você vai investigar as causas mais comuns. É interessante quando o residente começa a rodar com a gente a primeira vez, você fala assim, e aí, quando o paciente chegou com eco, o que você vai investigar? Ah, hipertensão arterial pulmonar. E aí é um viés de seleção, porque o residente ele vê um monte de hipertensão arterial pulmonar no nosso ambulatório, mas não é a causa mais comum, é a causa mais rara. Se eu perguntar para vocês hoje qual é a principal causa de hipertensão arterial no mundo, hipertensão pulmonar no mundo, o que vocês acham que é? Alguma sugestão? Não. Disfunção do VE. Então, gente, na década de 70, na década de 80, quando a gente tinha muita febre reumática, as principais descrições de hipertensão pulmonar era o clássico da estenose mitral, que ao longo dos anos fazia hipertensão pulmonar venosa passiva e depois arteriolizava e virava uma HP mais grave. Então, assim, a principal causa de hipertensão pulmonar no mundo é disfunção cardíaca esquerda. Tá? Não é hipertensão arterial pulmonar. E a segunda causa? DPOC, que é o nosso dia a dia, é o corpo pulmonale. Né? Corpo pulmonale vem de uma origem interessante, é o pulmão do coração, é o coração que passou a ficar doente por problema pulmonar. Então, quando o paciente chega para a gente, eu já tenho um eco que vai me dar uma ideia se tem disfunção cardíaca esquerda. Né? Lógico, a disfunção diastólica a gente perde muito no ecocardiograma. E uma espirometria é fundamental para eu ter certeza que o paciente não tem nenhuma doença pulmonar importante. Quando eu excluo essas duas alterações,
O próximo passo são as doenças tromboembólicas. Por quê? A doença tromboembólica é uma doença silenciosa, que se eu não peço o exame, eu não vejo. Uma grande parte dos pacientes, em torno de 50% a 60%, não contam história de um TEP ou uma TVP no passado. Então, se você não busca a doença, você não encontra. E, às vezes, lá no final da evolução diagnóstica, você fala, não, vou pedir uma cintilografia, uma angio-CT, às vezes vem positivo. Tá? Então, no algoritmo, na investigação progressiva, a gente tem que fazer uma cintilografia de perfusão, se o paciente não tem doença pulmonar, para afastar a embolia pulmonar crônica. Então, isso é diferente do TEP agudo, que a gente faz angiotomo, mas no screening de HP para TEP crônico é cintilografia. Tá? Isso funciona também para as doenças do tecido conectivo. Então, chegou um paciente para mim com lúpus ou esclero no ambulatório, por mais que eu acredite que no fim deve ser doença arterial pulmonar, né, a gente sempre quer acreditar, porque eu sei a droga que eu vou usar, mas eu sempre tenho que descartar essas causas principais, porque elas fazem parte do contexto de qualquer doença. Então, se eu excluir todas essas causas e o paciente tem uma doença reumatológica, esse paciente não vai ser idiopático, que é diagnóstico de exclusão. E aí, feito todo o algoritmo diagnóstico, eu vou levar o paciente para o cateterismo pensando na causa. E aí, vai entrar no grupo 1, no 2, no 3 ou no 4? Então, eu só vou chegar no CAT depois que eu investiguei o paciente completamente e fiz minha hipótese diagnóstica. Então, o CAT vai confirmar se dentro do contexto do grupo que eu acho que o paciente vai se encaixar, se aquele cateterismo vai combinar com aquele diagnóstico. Então, o cateterismo serve para diferenciar se o paciente tem hipertensão arterial, pulmonar ou venosa, né, o pré ou pós-capilar. Se o paciente tem alguma cardiopatia congênita, às vezes a gente se surpreende no cateterismo. Fazer o teste de vasorreatividade aguda, avaliar a gravidade e índices prognósticos e resposta ao tratamento clínico. Então, a gente repete CAT cada vez mais. Quando eu estive fazendo um curso em Clamart, né, que é o principal centro de hipertensão pulmonar na França, no mundo, né, que é na França, eles fazem CAT praticamente 2 por ano. Então, isso assusta, né? Então, a gente estava naquela fase ali há uns 4 anos atrás que fazia praticamente avaliação basal, depois de muitos anos o paciente piorava. Hoje, no nosso serviço, principalmente quem faz os cateterismos, e por uma parceria muito importante com a cardiologia congênita e com a hemodinâmica, são os pneumos que fazem o CAT agora. Então, a gente faz a avaliação basal, 4 a 6 meses pós-tratamento, independente da resposta do paciente. E qualquer mudança na terapêutica, a gente repete o CAT e depois repetir de novo 4 a 6 meses depois. Então, o CAT, por mais que seja um exame invasivo, ele é fundamental para esse acompanhamento dos pacientes. Tá? E aqui eu só vou fazer, por mais que eu vá discutir um pouquinho aí de teste de vasorreatividade, cada vez mais nós temos feito menos teste de vasorreatividade em doença reumatológica autoimune. Por quê? Se dentro do contexto da hipertensão arterial pulmonar idiopática, 10% mais ou menos vão ser respondedores e somente 50% desses 10 vão manter a resposta, dentro do grupo das doenças reumatológicas autoimunes, isso está em torno de 1%. Então, tem se visto que não vale a pena muito fazer teste de vasorreatividade, então a gente não tem feito muito mais teste de vasorreatividade pulmonar em doença reumatológica autoimune. Esses pacientes são mais antigos, por isso que eles têm o CAT completo. Em relação a método, eu achei importante parar um pouquinho no cateterismo. A gente tem 2 métodos. Muitas vezes as pessoas ficam presas de que eu não posso fazer o CAT porque eu não tenho método de FIC. Não é obrigatório ter método de FIC. A gente pode fazer termodiluição com Swan-Ganz, que um monte de gente que trabalha no TI saberia fazer no dia a dia também. Lógico que fazendo a fluoroscopia é mais fácil. Então, qual a diferença de eu usar o método de FIC, que é o padrão ouro, né? E a termodiluição, que é o Swan-Ganz? Primeiro que o FIC é o padrão ouro, eu consigo fazer CAT direito e esquerdo, só que eu tenho que fazer coletas seriadas de gasometria arterial em vários pontos do sistema para eu fazer uma conta de diferença de conteúdo arteriovenoso e consumo de oxigênio para eu ter o débito cardíaco. A desvantagem é que a maioria das vezes o consumo de oxigênio é estimado, eu não tenho um carro metabólico na sala de hemodinâmica e eu tenho que colher gasometrias seriadas, que se fica lá no laboratório mais de 30 minutos, eu posso ter um erro de conta, porque a minha gasometria não vai estar adequada. Então, isso é um problema metodológico. Quando eu faço a termodiluição, tenho vantagem de que eu tenho uma facilidade muito grande, é uma medida direta. O débito cardíaco não tem conta. Você joga o fluxo por diferença de temperatura, eu tenho a resposta do débito cardíaco. Entretanto, eu não posso fazer termodiluição se o paciente tiver shunt. Então, cardiopatia congênita, esquece. Não pode fazer termodiluição porque eu roubo uma parte do fluxo e como o circuito não é fechado, a circulação, eu vou ter
fluxo de pulmão diferente de fluxo sistêmico. Então, shunt pulmonar ou forame oval patente importante eu não posso fazer. E, principalmente, pacientes que estão muito graves também, o débito fica prejudicado. Mas, no dia a dia do contexto do nosso paciente, que não tem shunt e está compensado, eu posso fazer termodiluição. É muito mais fácil e muito mais rápido para ser feito. Quando eu faço o CAT, quais são os fatores que vão influenciar a pressão de artéria pulmonar? Tenho 3. Tudo que acontece no sistema vai interferir na pressão. Então, se eu tenho aumento da resistência, eu aumento a pressão. Se eu tenho aumento do débito cardíaco, eu aumento a pressão. Então, ela é diretamente proporcional. E se eu tiver aumento da pressão de oclusão de artéria pulmonar, eu também aumento a pressão de artéria pulmonar média. Então, só consigo ver isso. O único método que vê todas essas variáveis juntos é o CAT. O eco não consegue. Então, o aumento da pressão ele pode ser passivo, quando eu tenho aumento da pressão de oclusão pulmonar, e esse paciente vai ser grupo 2, que é disfunção cardíaca esquerda. Mas eu posso ter pacientes com débito cardíaco muito aumentado, por exemplo, pacientes hiperdinâmicos, shunts esquerdas, direitas na cardiopatia congênita, paciente com doença hepática, que tem estado hiperdinâmico, anemias importantes. Eu posso simplesmente, por exemplo, crise tireotóxica, às vezes a gente esquece da tireoide. Eu posso ter um aumento da pressão, mas porque o débito aumentou muito, e não porque ele tem hiperresistência. E, classicamente, os pacientes que a gente vai tratar é o paciente que tem hiperresistência vascular pulmonar, que é o aumento da pressão, e aí são os grupos 1, 2 e 3. Então, essa definição ela é muito importante para quando a gente vai fazer diagnóstico de HP. E o teste de vasorreatividade, o que eu quero ver? Então, um trabalho interessante na França, em 2005, mostrou que eu não preciso preocupar com a resistência. Tem muito paciente que a resistência vascular pulmonar vai cair. Mas o que é um teste positivo que vai impactar no prognóstico do paciente? Quando eu dou óxido nítrico, adenosina ou prostaciclina endovenosa, a pressão média de artéria pulmonar ela precisa cair pelo menos 10 milímetros de mercúrio, mas ela tem que alcançar uma pressão de 40, que é a pressão mais próxima da normalidade. Então, não adianta de 70 para 60. Tem que cair 10, mas para atingir uma pressão média mais baixa, né, que aqueles pacientes vão ter HP mais leve. Mas eu tenho que ter o débito cardíaco mantido ou aumentado. Por quê? Se eu caio o débito cardíaco durante o exame, o que eu falei para vocês? A pressão vai cair. Então, não é porque o paciente melhorou, porque o débito caiu. Então, a resposta ao teste de vasorreatividade positiva é queda da pressão, mas com débito cardíaco preservado. Então, esse dado é muito importante para a gente dar bloqueador de canal de cálcio ou não. Esse teste só serve para isso. É decisão terapêutica de uma droga que custa barato, mas que provavelmente esses pacientes têm um fenótipo diferente, porque a sobrevida deles é totalmente diferente dos pacientes que não são respondedores. Então, parece que é uma subclassificação da hipertensão arterial pulmonar idiopática. Então, vamos voltar no caso, né? Acho que não adianta eu falar de CAT e vocês não estarem vendo o que eu estou falando. Então, aquela paciente do primeiro caso, a gestante, quando ela veio para fazer diagnóstico, eu tinha uma pressão de átrio direito que era elevada, mas é marcador prognóstico se ela é acima de 15, mostrando que tem uma sobrecarga importante das câmaras cardíacas direito. Então, era aumentado, mas ainda preservado. A pressão de oclusão de capilar, a pressão de artéria pulmonar de oclusão estava no limite 14, mas era uma pré-capilar e tinha uma média de 49. Então, eu tenho uma hipertensão pulmonar, porque a média é acima de 25, uma capilar menor que 15, pré-capilar. No contexto do lúpus, se não tem nenhuma outra doença intercorrente, é uma hipertensão arterial pulmonar. Ela tem um débito cardíaco de 4, com índice cardíaco de 2,38, que está reduzido. Se eu pensar em termos prognósticos, menor do que 2, o paciente tem uma sobrevida muito ruim. Então, o que manda no prognóstico do paciente é a função cardíaca. Se eu consigo, o meu alvo, quando eu trato o paciente, não é cair a pressão, é melhorar o débito. Porque quando eu consigo melhorar o débito cardíaco, esse paciente melhora o sintoma. E a resistência vascular pulmonar, que o ponto de corte em UDS é 3, então essa paciente tinha hiperresistência vascular pulmonar, então ela entra dentro do contexto da hipertensão arterial pulmonar. E por que a gente comentou ali que eu falei que era limítrofe, né, quando eu discuti com a Cris esse CAT? Porque ela caiu 9 pontos e atingiu uma pressão de 40. Ficou ali no limite da gente falar que era respondedora ou não. Mas olha o débito cardíaco dessa paciente. Subiu 1 litro. Gente, não tem nada que sobe 1 litro de débito cardíaco. E a resistência dela caiu pela metade. Então, quando você olha o CAT como um todo, por mais que tenha sido 9 e não 10, a gente considerou que ela melhorou o débito, caiu a pressão, mais ou menos dentro da faixa que a gente queria, caiu resistência. Então, nós consideramos ela como respondedora.
E realmente essa paciente teve uma resposta parcial. E aí que é o dado importante. Você não pode dar bloqueador de canal de cálcio para o paciente e não acompanhar, porque metade dos que você considerou respondedor vão parar de responder e podem até entrar em falência cardíaca se você persistir, às vezes, com a medicação. Tá? Então, essa paciente acabou que não foi uma respondedora real, mas ela deve ter uma resposta até pelo que eu vou discutir depois na gestação. A outra paciente, que é o caso clínico 2, ela era menos sintomática, ela era menos grave, então ó, ela tinha uma pressão de átrio direito normal de 6, a oclusão de 9, pré-capilar, com uma média de 52, hipertensão pulmonar. No contexto do lúpus, CAT pré-capilar, hipertensão arterial pulmonar, se não tem outras doenças intercorrentes. E olha que índice cardíaco maravilhoso. É o índice que a gente quer que todo mundo paciente chegue. E o índice cardíaco normal, 3,7. Se vocês perguntarem quantos pacientes chegam com esse índice cardíaco no nosso ambulatório, 1%. A maioria chega com índice cardíaco menor do que 2. São pacientes muito graves, em classicional 3 e 4. E a resistência dela, ora, era parecida. Então, tinha alguma coisa diferente na evolução desses dois casos, que a resistência é a mesma, a pressão de artéria pulmonar média é a mesma, mas o coração estava se comportando de forma normal. Uma estava ainda preservada e a outra já estava entrando em falência cardíaca. Tá? E não era um teste positivo. A pressão não mudou e o índice cardíaco até caiu no pós-óxido nítrico, então era uma não respondedora. Isso só modifica que eu não vou tentar dar bloqueador de canal de cálcio para essa paciente. Em relação aos fatores prognósticos da HP com lúpus, o que está relacionado à sobrevida? Pacientes com pressão muito elevada nesse trabalho, né? Na realidade é uma revisão com poucos artigos, são 23 artigos, nada muito substancial, eram mais casos observacionais, não tem nenhum estudo controlado. Mas, de qualquer forma, pacientes com pressão muito elevada, infecção, lesão plexiforme, gestantes, vasculite, fenômeno de Renault e fenômenos tromboembólicos tiveram uma pior sobrevida. Agora, parece que a atividade do lúpus não foi um fator importante, nem nefrite, doença do sistema nervoso central. Falei um pouquinho de marcador prognóstico, eu vou voltar a bater nessa tecla. Então, aqui, por que é importante essa tabela? Isso aqui, quem lida com HP precisa visualizar isso no dia a dia. Quando a gente trata um paciente, eu aleatoriamente, eu preciso ter algum alvo, né? Qual vai ser meu alvo terapêutico? Vocês, quando tratam lúpus, que está lá, C3 reduzido, C4, anti-DNA positivo, né? Se eu estou falando bobagem, vocês me consertem, né? Mas quando vocês veem todo esse painel, né, VHS aumentado e tal, quando vocês dão imunossupressor para o paciente, o que vocês querem? Que você tire a atividade da doença. Quando eu trato HP, eu quero que o paciente melhore, eu preciso ter alguns alvos. Só que antigamente era só a classe funcional, só que isso é muito subjetivo. Mulher, então, que é a maioria do ambulatório, é assim, brigou com o marido, chegou deprimida, virou classe funcional 3. Aí está num dia ótimo, sem TPM, virou classe funcional 1. Então, eu não posso ter um dado que o paciente conta para mim e ele oscila. E é a realidade. Tá? Então, assim, a classe funcional ela é importante, mas precisam ter outros marcadores objetivos para a gente avaliar. Então, o guideline, ele orienta que a gente tenha um painel grande de marcadores prognósticos, que a gente precisa tentar atingir esses alvos terapêuticos quando eu trato o paciente. E ele é subdividido em 3 domínios, né? Eu tenho aqueles de sintoma, que tem sinais evidentes de falência de ventrículo, o paciente está tendo progressão rápida, tem paciente que demora anos para ter sintoma, tem paciente com 1 ano, rapidamente chegou em classicional 4, sintomas de baixo débito cardíaco, síncope é um marcador de gravidade importante, classe funcional. Então, eu tenho sintomas clínicos que eu discuto com o paciente na consulta no dia a dia. Segundo passo, avaliação durante o exercício. Tem paciente que, isso é muito interessante na esclero, eu tenho a mesma hemodinâmica basal, mesma resistência, a mesma pressão, mesmo índice cardíaco. Um paciente não dá 2 passos e o outro anda 600 metros. Por quê? Provavelmente mecanismo de adaptação. Então, se eu tenho um paciente que tem sintoma ao esforço, por que eu vou fazer toda a minha avaliação em repouso? Então, eu preciso ter ferramentas que avaliem o paciente durante o exercício, porque o sintoma dele é durante o esforço, não é quando ele está parado. Tá? Então, eu tenho tanto o teste da caminhada em 6 minutos, e aqui eu faço uma ressalva, que saiu uma meta-análise recente com doença do tecido conectivo, que o teste da caminhada nos trials clínicos, quando você usa o grupo arterial como todo, o teste de caminhada foi um marcador de melhora ao tratamento. Mas quando eu subdivido e excluo os outros pacientes e olho só a doença reumatológica, ele não foi um marcador. Por quê? Os pacientes podem ter mais miopatia, mais doença muscular periférica, podem ter
doenças articulares que atrapalham ele a caminhar mais. Então, parece que o teste da caminhada de 6 minutos não é um bom marcador quando a gente olha a população de doença reumatológica separado do resto do grupo da arterial pulmonar. O teste de exercício cardiopulmonar, que as pessoas não estão familiarizadas no dia a dia, mas na escola, na Universidade Federal de São Paulo, o laboratório de exercício é um laboratório muito forte e tem se visto cada vez mais o quanto que essa ferramenta ajuda a gente a decidir em muitas coisas do paciente com hipertensão pulmonar, eu vou falar um pouquinho mais para frente. E, por último, o terceiro domínio é a função do ventrículo direito, que aí eu tenho 3 exames. O BNP, que é um hormônio que a gente colhe no sangue periférico. O ecocardiograma, se vocês observarem aqui, ninguém está falando de pressão como marcador prognóstico. Eu quero ver se o paciente tem derrame pericárdico ou não, aí são pacientes muito graves. E se o TAPS, por enquanto, é essa ferramenta que ela vê função de VD, se ele está preservado ou não. Então, eu não estou falando de pressão, estou falando de função de ventrículo direito. E a hemodinâmica, a mesma coisa. Eu quero ver índice cardíaco e se a pressão de átrio direito está muito aumentada, porque pressão de átrio direito muito aumentada significa que eu tenho uma sobrecarga muito importante das câmaras direitas. E como é que é o acompanhamento? Eu devo fazer esse painel rotineiramente. Então, a cada 3, 6 meses, eu preciso acessar o paciente, principalmente se eu mudo a terapêutica. Porque eu preciso entender se o paciente respondeu, ou até se ele piorou, e se eu preciso entrar com uma medicação mais rápida para esse paciente. A hemodinâmica é o que a gente tem feito atualmente. No basal, 3 a 4. A gente tem feito 4 a 6 meses após mudança de terapêutica, e se o paciente muda o estado de estabilidade clínica. Então, agora eu vou voltar no caso clínico 2. Então, essa paciente, em julho de 2009, era uma classional 2, tinha um teste da caminhada que andava muito bem, 600 metros, para uma paciente jovem, ela estava andando normal. Eu já fui controle de várias pesquisas lá na Escola Paulista, eu ando 630 metros bufando ao meu tamanho. Lógico que um homem de 2 metros de altura pode andar 700 metros, mas a gente tem um teto no teste da caminhada. Então, ela andava muito bem. Aí nós realizamos o teste de exercício cardiopulmonar, ela tem um consumo de oxigênio de 16,7 ml por quilo por minuto, que dentro do contexto da HP está excelente. Lógico, se a gente olhar aqui, dá mais ou menos 1.000 ml para essa paciente, que é ruim. Abaixo de 1.000 ml por minuto de consumo máximo, isso é sintomático. Se a gente for pensar em critérios de gravidade, na insuficiência cardíaca esquerda, por exemplo, eu indico transplante cardíaco para o paciente que tem menos de 10 ml por quilo por minuto. Só para vocês terem um parênteses. Acima de 20 ml, o paciente está ótimo. Entre 10 e 14 é a zona cinzenta, que a gente não sabe bem o que está acontecendo. Então, um dos alvos terapêuticos é eu ter um consumo de oxigênio acima de 15 ml por quilo por minuto em HP, porque é um paciente que consegue fazer suas atividades normais do dia a dia sem ter muito sintoma. A relação VE-VCO2, que é a ineficiência ventilatória, quanto pior for a minha eficiência ventilatória, quanto mais eu desperdiço ventilação quando eu faço exercício, pior significa que eu estou tendo um desequilíbrio entre a ventilação e perfusão, uma piora do espaço morto. Eu estou perdendo área porque eu ventilo, mas eu não perfundo. Tá? Então, isso provavelmente vai entrar no painel agora, que é o marcador. Quanto mais alto for esse valor, ele até em torno de 30, piora o prognóstico, mas aqui relativamente preservado. Aí eu tinha um ecocardiograma com uma pressão de 90, vocês veem que eu pus em azulzinho aqui, porque ele não marca prognóstico, é só por causa do caso clínico, mas tinha contratilidade preservada, e um CAT com índice cardíaco excelente, 3,7. Então, nós resolvemos pulsar, né? A gente discutiu esse caso, e essa paciente melhorou sintoma, o consumo não mudou nada, a teste da caminhada ficou igual, porque essa paciente não tinha uma disfunção de ventrículo direito, então não ia melhorar muita coisa, ela já estava no limite dela. E chamou a atenção que a pressão caiu absurdamente com o VD que ficou normal. Então, assim, nesse caso especificamente, a gente olhou a pressão porque a resposta foi muito gritante. E é um exame feito com ecocardiografista que está acostumado. Então, realmente, essa mudança de pressão chamou muita atenção. Então, parecia que ela teve resposta realmente ao imunossupressor. A gente continua acompanhando. Ela tem um teste de exercício excelente, 20 ml por quilo por minuto, mas em algum momento o teste da caminhada caiu, o eco voltou a piorar, o ventrículo direito começou a aumentar. Então, quer dizer, eu estou tendo alguma alteração cardíaca antes de eu ter sintoma. É esse paciente que eu quero ver. Eu quero ver a alteração antes do paciente ter sintoma, porque depois que ele tem sintoma, que ele vira classional 3 e 4, é um paciente que eu posso perder rapidamente. Então, por isso que a gente ficou atento com o eco. A gente estava repetindo a cada 6 meses todos os exames, porque ele começou a mostrar que a paciente não piorou clinicamente,
Mas alguma coisa de estranho está acontecendo com o ventrículo direito. Então, parecia que eu tinha que intervir. A gente achou que valia a pena tentar pulsar de novo. E aí, essa paciente segundo o pulso, repetiu o CAT e realmente ela não teve. A gente não sabe o que aconteceu aqui no meio do caminho, mas quer dizer, mesmo pós-pulso, o índice cardíaco dela caiu mais de 1 litro, mostrando que ela tinha piorado. Mas um índice cardíaco ainda dentro de um razoável, tá? O que justifica, provavelmente, ela não ter muito sintoma. E como vocês podem observar, ó, a pressão não mudou mais nada, tá? Então, o índice cardíaco eu estou preocupada. E aí, no acompanhamento, ela mantém o resto dos exames muito bons, apesar do teste de caminhada ter caído, voltou a piorar o eco de novo, apesar de um TAPSE no limite. Então, provavelmente, agora está na hora de repetir um cateterismo, porque está acontecendo alguma coisa de novo com essa paciente. Gente, eu estou grávida, eu estou com falta de ar, vocês estão vendo, né? Então, vou parar para tomar água um pouquinho. E aí, eu quero saber o que vocês querem perguntar até agora, porque eu já falei bastante, né? Ninguém perguntar nada, então minha aula está ótima, né? Dá para voltar esse último slide? Então, assim, vendo essa evolução, então, aqui, que você está querendo colocar, o momento melhor, então, da indicação do novo CAT dela deveria ter sido em maio. É isso. Tá certo? Indicado, mas, né? Porque assim foi não, sim, porque assim, em termos de acompanhamento, o eco você está colocando que não ajudou tanto no acompanhamento, a não ser o aumento do VD, que saiu de 20 para 28. Ela ficou mais ou menos estável e a gente introduziu medicação. Sim, mas a piora deveria ter sido nesse momento para a gente ter um parâmetro basal pós-terapêutica. Aqui? Isso. Porque assim, ó, a terapêutica foi indicada, concordo plenamente, mas assim, para a gente saber se ela melhorou ou não, já que o índice cardíaco continuou ruim para 2,44, eu não sei quanto que era antes. Se era 1,8, era 1,5 e depois da terapêutica ela foi para 2,40. Por isso que a gente tem feito mais CAT agora. Porque o Sim. que acontece? Essa sua dúvida é o que tem acontecido no ambulatório. O paciente estava ótimo, aí ele melhorou, aí ele piorou, e aí eu não sei o que aconteceu no meio do caminho. Então, assim, eu não sei, na realidade, daqui para onde ela pulou. Então, eu não sei qual é o delta de queda. Por isso que agora, no ambulatório, entrou com tratamento, 4 meses depois eu repito o CAT. Porque eu preciso ver a realidade do paciente. Porque se ele piorar, eu não sei o quanto que ele piorou. Então, porque assim, ó, Então, clinicamente, ela mantém uma classe funcional 2. Isso, ela é muito pouco sintomática. Só que o VD dela não melhorou nada. Isso, Continua ele 28. voltou a piorar. Isso. Eu tenho um dado de CAT pós Imunossupressor. imunossupressor, que continua ruim, 2,44, que eu não sei o quanto que ela melhorou. Isso. Então, de maio de 2011 até agora, me dá a impressão que ela continua igual. Está estável agora. Né? Só que é um estável assim. Eu tenho alguns pontos na zona verde. Então, porque assim, ó, um consumo de oxigênio de 20 é excelente. A gente que faz teste de exercício cardiopulmonar, quando eu faço um teste desse, você fala assim, não, estou tranquilo, o paciente tem reserva cardíaca. Aí você olha o acompanhamento, o teste da caminhada caiu, apesar de não ser um bom marcador. Aí eu comecei a oscilar, o eco, o TAPSE começou a cair, apesar de eu não ter um TAPSE anterior. Então, fica parecendo que ela está voltando a entrar em alguma faixa de descompensação. Só que assim, gente, às vezes é muito difícil, você imagina. Agora vamos nos colocar no lugar do paciente. Eu chego para o paciente e falo assim, então, você tem um diagnóstico de HP, eu fiz um CAT. Daqui a 4 a 6 meses, eu vou repetir. Aí eu vou te pulsar, eu vou repetir o CAT de novo. Então, a gente tenta usar ferramentas não invasivas para decidir se tem que repetir tanto o CAT. Lógico, eu ficaria muito mais confortável se cada vez que eu dei o imunossupressor pré e pós, que eu aumentei o sildenafil um pouquinho, eu tivesse uma hemodinâmica, mas eu não tenho. Então, ela tem marcadores muito bons e pouco sintomáticos, por isso que a gente acaba tentando, às vezes, titular a medicação sem muita intervenção invasiva. Mas, se a gente observar, por mais que ela esteja estável, eu tenho 2 anos de terapêutica agora específica e começando a voltar alguns parâmetros ficarem na zona cinzenta, né? Eu tenho parâmetros bons e alguns de zona cinzenta. Então, talvez, será que a gente não tem que entrar com bozentana, indicar a paciente para o transplante mais rápido? Ela está pouco sintomática, ela tem uma função de VD boa. Mas, realmente, a gente gostaria de repetir mais vezes, mas às vezes você fica lá
discutindo com o paciente se ele vai aceitar também. Né? Mas eu concordo plenamente. Se eu tiver um pré-imunossupressor, pode ver que, na realidade... É porque, assim, no final, você tem outros parâmetros que estão iguais. Porque, por exemplo, Mas, esse CAT né? ali, ele já foi feito depois de 3 meses de pulso, porque a gente olhou o eco, era lúpus, pouco sintoma, vamos pulsar primeiro do que fazer o CAT. Aí pulsou, a paciente melhorou, fez o CAT. Estava ótima, não vou entrar com terapia vasodilatadora. E aí você tenta ir acompanhando com os outros exames. Mas, lógico, eu gostaria que todo paciente, qualquer coisa que eu faça, ia para o CAT, mas não é a vida real. Né? Infelizmente, não é a vida real. Mas o nosso feeling do dia a dia com uma paciente lúpica, até pelo acompanhamento que a gente tem visto dessa paciente, ela é uma das melhores pacientes de lúpus que nós temos. Olhando os exames gerais, a gente tem sentido que ela está voltando a oscilar de novo. E aí começa a ter uma queixazinha de lúpus, umas coisas assim meio vagas, que às vezes o paciente não sabe explicar. Então, assim, é uma paciente que começa a trazer alguma preocupação. Mas aqui é the real life, né? Não é o estudo, o artigo que está lá. Mais alguma pergunta? Então, vamos lá. No tratamento... Desculpa. Então, quando a gente olha a sobrevida, quando a gente compara a era pré-tratamento, até 1992 não existia terapia específica, a partir daí que surgiu o epoprostenol. Quando eu comparo com a era mais pós-epoprostenol, eu tive uma melhora importante dentro do grupo da hipertensão arterial pulmonar, e com as terapias orais após 2000, eu ainda tive um acréscimo. Mas, mesmo assim, se vocês observarem, ó, menos de 75% dos pacientes de 60 meses que vão estar vivos. Eu tenho uma perda muito grande de pacientes ao longo desse tempo. Tem muita morte ainda. Né? Então, no algoritmo de tratamento, eu sempre quero atingir o alvo de... Eu preciso melhorar o paciente. Eu preciso que ele ganhe função cardíaca. Eu preciso que ele melhore a qualidade de vida. Então, não adianta só dar terapia específica se eu não trato com medidas gerais. Então, a gente sempre tem que lembrar que não vai engravidar, o paciente não pode engravidar, eu vou dar oxigênio se ele precisar, eu vou mexer com diurético, que é extremamente importante para sintoma. Então, eu preciso ter um controle geral do paciente com coisas do dia a dia. Eu preciso vacinar esse paciente. Às vezes a gente esquece. Vacina para influenza e para pneumococo é extremamente importante nesses pacientes. Tá? E outra coisa, suporte psicológico, porque os pacientes costumam ser muito depressivos. Tá? Cirurgias, eles podem operar? Podem, mas o risco é sempre maior. Então, a gente precisa ter o paciente muito na mão para indicar uma cirurgia eletiva. Então, fiz todas as minhas medidas gerais, o paciente tem hipertensão pulmonar, controlei o paciente inicialmente, encaminhar para o centro de referência. Não é paciente para a gente lidar no consultório no dia a dia, porque é o dia a dia com o paciente que a gente vai entendendo as nuances da doença. É um paciente muito grave para a gente sentir o paciente sozinho no consultório. A gente precisa ter... Às vezes a gente pega um caso no ambulatório, discute na reunião, volta, liga para o colega, discute de novo. Então, assim, não é um caso, não é um paciente simples, até porque é uma doença rara. Quando você tem um paciente que você vê um monte, né, sei lá, vejo 1000 lúpus com frequência. A experiência é uma coisa. Agora, um paciente que você vê 10 em 1000... é muito pouco. Então, se você junta os pacientes, fica mais fácil de ter experiência. Mas é importante que as pessoas conheçam a doença, diagnostiquem e comecem a controlar o paciente até que ele possa chegar para o especialista. Então, fiz o teste de vasorreatividade, depois de toda uma investigação. Se é respondedor ao bloqueador de canal de cálcio, que a gente já discutiu, eu vou manter com bloqueador de canal de cálcio ou não. Se o paciente não for responsivo, eu vou prosseguir com o tratamento. Então, fiz toda a investigação. Aquela paciente do caso 2 era uma paciente com lúpus. Eu indiquei imunossupressor. Era uma paciente classe funcional 2, que virou um 3, oscilou um pouco, mas com índice cardíaco muito preservado, que melhorou clinicamente no 6º mês de pulso, o eco, aqueles exames todos. E aí, por que eu dei imunossupressor para esse paciente? Alguma sugestão? Vocês vão dar imunossupressor para qualquer doença reumatológica? Qual é a diferença aqui? Então, assim, lúpus funciona como uma doença inflamatória. Alguns pacientes não, mas sempre que é lúpus, a gente sempre vai pensar no imunossupressor, principalmente nos anos, né, esses 2 anos para cá, a gente tem sido um pouco mais agressivo com a terapia imunossupressora. Mas na esclero não faz a menor diferença. Tá? Então, é diferente um paciente com esclero e lúpus. No lúpus, a gente vai tentar imunossupressão. Na esclero, não faz diferença eu dar imunossupressor para esse paciente. Eu tenho que tratar rapidamente a hipertensão pulmonar e não a doença inflamatória.
Então, alguns trabalhos pequenos, mas que tiveram um impacto importante. Por que eu dou imunossupressor para as pacientes com doença reumatológica autoimune? Então, aqui foram 28 pacientes, 13 pacientes com lúpus, andavam pouco, uma pressão média elevada, a maioria classinal 3 e 4. Foi optado por ciclofosfamida e prednisona, esses pacientes tinham HP mesmo. Eles viram que, depois de um ano, o que aconteceu? Eu tinha 2 grupos de pacientes. Eu tinha paciente que respondia e não respondia. Então, tinham pacientes que melhoraram a classe funcional e tinham pacientes até que pioraram a classe funcional. Alguns pacientes caíram os respondedores à resistência vascular pulmonar, outros até aumentaram, que foram os não respondedores. Então, eu tenho 2 tipos de paciente dentro das doenças do tecido conectivo. E os respondedores ao imunossupressor tiveram uma sobrevida muito diferente em relação aos não respondedores. Olha o padrão da curva de sobrevida de quem não respondeu ao imunossupressor. E aí eles viram que, naqueles pacientes, a maioria eram pacientes com lúpus. Então, começou a abrir um alerta que tem alguma coisa diferente nesses pacientes com doença reumatológica. Nesse segundo trabalho da França, mesma coisa. Pegaram pacientes, só que aqui, uma casuística também pequena, mas eram 13 pacientes com lúpus, 10 com doença mista. Um grupo eles pulsaram e o outro tratou com imunossupressor e terapia específica. A maioria desses pacientes que foi tratado já combinado de cara, eram pacientes mais graves, pressão média elevada, e o índice cardíaco desses pacientes era bem menor do que quem foi só pulsado. Então, lógico, já tem um viés aqui, né? O médico que viu na hora, isso não era um estudo, foi uma avaliação retrospectiva, já viu que tinha alguma coisa diferente nesses pacientes. Qual foi a sugestão desse trabalho com alguns trabalhos anteriores? Se você tem um paciente com hipertensão pulmonar com lúpus, faz tratamento convencional e olha a classe funcional. Se o paciente é um classe funcional 2 ou um 3 estável, com índice cardíaco maior que 3,1, que é aquela nossa paciente que tinha 3,7 naquela hemodinâmica, você dá imunossupressor. Avalia clinicamente e hemodinamicamente 4 a 6 meses depois. Se não teve resposta, você suspende o imunossupressor e vai dar terapia específica. Se o paciente responde, a dúvida é se mantém o imunossupressor ou não. Isso ainda não está recomendado, vai ser um tratamento individualizado. Pacientes graves com índice cardíaco baixo, em classe funcional 3 instável ou 4, você pode até dar imunossupressor, é questionável, mas você já começa a tratar o paciente com terapia específica. Por quê? É um paciente que eu posso perder mais rápido, ele pode progredir a doença mais rápido. Eu preciso tratar doença de base e HP concomitantemente. A avaliação clínica, da mesma forma, 4 a 6 meses depois. Se tem resposta, a dúvida é se vai manter ou não. Se não tem resposta, considerar terapia combinada. Então, essa paciente, como a gente já discutiu, teve uma falência inicial imunossupressor, foi feita nova tentativa que foi frustra, e acabou que a gente entrou com sildenafil. A paciente está bem, mas provavelmente em fase de reavaliação. Então, teste de vasorreatividade negativa. Quais são os vasodilatadores que eu vou usar? Fora do país, não é a nossa realidade. Paciente classe funcional 4, epoprostenol endovenoso de cara. Por quê? Paciente grave, eu preciso resgatar o paciente rápido, e a única medicação que eu tenho uma resposta e consigo salvar o paciente mais rápido. Tá? Entretanto, esses dias, num simpósio, eu estava vendo uma palestra do Marius Roper, ele comentou aqui, se o paciente é naive, né, aquele paciente que nunca foi tratado, é diagnóstico inicial, mesmo classe funcional 3, ele tem tentado dar terapia oral, porque é um paciente virgem de tratamento que parece que tem uma boa resposta. Então, ele tem deixado o epoprostenol mais como resgate. Pacientes classe funcional 2 ou 3, eu entro classe funcional 2 com terapias orais, e o classe 3 eu posso entrar com medicações inalatórias ou subcutâneas, dependendo da disponibilidade do serviço. Esse ano nós estamos com finalização de umas novas drogas, o macitentan é da mesma família da bozentana, e o reociguat é da via do óxido nítrico, mais específico. Foi aprovado agora, saiu o paper no New England semana passada, sendo aprovado para hipertensão arterial pulmonar e TEP crônico. No Brasil, eles só vão colocar essa droga mais para TEP crônico. Tá? Então, eu tenho várias medicações que podem ser usadas. Lembrando que no país a gente tem drogas orais, bozentana e sildenafil de fácil acesso no estado de São Paulo, não é realidade do país. Tadalafila pode ser comprado na farmácia, né? Aí depende do bolso do paciente. Iloprost só por via judicial, o Ministério da Saúde ainda não compra, mas a Anvisa eles têm registro na Anvisa. E ambrizentana, que é da família da bozentana, que está começando o estado de São Paulo a pagar em pacientes que têm hepatotoxicidade.
O paciente teve uma resposta inadequada à monoterapia, terapia combinada, aí você escolhe classes diferentes. Se a resposta for insatisfatória, septostomia ou transplante de pulmão. E aqui é interessante, voltando no caso, quando o paciente, dependendo do estado de gravidade, vocês não vão ver por causa da luz direito, mas vocês podem observar aqui, existe uma fase inicial da hipertensão pulmonar que eu começo a subir a pressão de artéria pulmonar, a resistência vascular pulmonar, o átrio direito não modifica, porque eu estou bem, e o débito cardíaco está estável. Num determinado momento, onde a pressão e a resistência sobem muito e eu tenho um estresse crônico do ventrículo direito, eu começo a ter falência cardíaca e aumento da pressão de átrio direito. Quando eu pego o paciente nessa fase, eu não volto ele para um estado basal muito bom. Então, quando eu trato o paciente, eu faço o diagnóstico, eu quero que ele seja diagnosticado nessa fase, antes que ele tenha falência de ventrículo direito. Porque aí eu mantenho o paciente num estado bom de condicionamento cardiovascular, né, de acoplamento cardíaco. Então, talvez aquela paciente, ela está muito bem, porque ela, desde o começo, a gente pegou ela nessa fase. Então, ela oscila ainda dentro de um quadro que ela não tem falência de ventrículo direito. Então, o eco é uma ferramenta de screening para HP, mas não tem um protocolo estabelecido para o lúpus, diferente da esclero. Então, no simpósio foi apresentado um trabalho que ainda não está disponível online. Eles fizeram o mesmo protocolo de screening para lúpus e eles viram que a prevalência é muito baixa, então não vale a pena ter um protocolo bem estabelecido para screening de HP em lúpus, porque é muito variável e a prevalência é baixa. O CAT é fundamental para o diagnóstico da HP e um painel de alvos terapêuticos deve ser periodicamente avaliado para acompanhamento da doença. E o tratamento independe da atividade da doença. Então, se é um classicional 2 ou 3 estável, você tenta imunossupressor e avalia. Se já na avaliação inicial, 3 instável, né, o paciente está evoluindo, ou 4, você pode tentar imunossupressor, mas tem que dar vasodilatador. Como eu falo muito, são 10 para as 10, eu ainda ia falar de gestação, mas aí eu vou deixar muito a critério de vocês, que eu acho que já ficou muito longa a discussão. É que essa semana, por um acaso, a gente estava... A velha história do sildenafil para paciente de SUS, todo mundo sabe do custo, etc. Mas, assim, acabou de sair uma portaria do Ministério da Saúde liberando o sildenafil para ser usado em cicatriz, úlcera digital, melhor falando, de paciente com esclero. E como essas coisas andam todas juntas, eu acho que é uma boa notícia para a gente propagar, porque a gente precisa e não tem, né? Perguntas? Bom, gente, foi só uma pena a Lara não poder apresentar isso, mas fica por uma próxima oportunidade. Espero que vocês tenham gostado. Se tiverem mais alguma pergunta, é só procurar a gente. Eu agradeço a disposição da Lara de estar aqui hoje com a gente. Obrigada, gente.